Alguma vez você ignorou alguém, achando que não tinha nada a oferecer e descobriu que estava completamente errado? No centro de Lisboa, uma poderosa empresária humilha um vendedor de rua sem imaginar que dias depois o seu destino estaria nas mãos dele. Quando o seu império começa a desmoronar, ela vai ter que engolir o orgulho e descobrir uma verdade que vai mudar a sua vida para sempre. Olá, sou Guilhermo Rodrigues e te dou as boas-vindas a História em Detalhe. Se inscreve no canal para não perder histórias emocionantes. Amanhã em Lisboa começava como sempre, com aquela mistura de sons que a cidade parece não conseguir evitar. Motores impacientes na Avenida da Liberdade, vozes que se cruzavam no ar e o cheiro persistente de café escapando pelas pastelarias e quiosques da Baixa. Era uma manhã de outubro, daquelas em que o céu ainda não decide se quer ser azul ou cinzento, e as pessoas caminham rápido como se soubessem que a chuva pode chegar a qualquer hora. Dona Beatriz Fonseca era uma dessas pessoas que caminha como se o mundo tivesse que se afastar. Os passos eram firmes, ritmados, o salto batendo na calçada de pedra portuguesa num compasso que não admitia interrupções. Ela usava um casaco bege de corte impecável, o cabelo preso com aquela precisão de quem não deixa nada ao acaso. O celular vibrava na mão, mas ela nem olhava. Não porque não fosse importante, era quase sempre importante, mas porque sabia que tudo, absolutamente tudo, acabaria girando ao redor dela. Sempre tinha sido assim. Beatriz tinha 52 anos e tinha construído a sua empresa do zero. Não herdou nada de ninguém, não teve padrinhos nem favores. Tinha trabalhado enquanto os outros dormiam, tomado decisões enquanto os outros hesitavam, avançado enquanto os outros recuavam. A Fonseca Logistics era hoje uma das empresas de distribuição mais respeitadas de Portugal, com contratos em meia Europa e um escritório no Chiado que ela fazia questão de manter impecável, porque, como costumava dizer, a aparência fala antes da gente. Ela não era cruel por natureza, era eficiente, pelo menos era o que se dizia. A crueldade, quando aparecia, vinha embrulhada em praticidade, em objetivos, em resultados. E resultados, para Beatriz, eram a única moeda que importava. Naquela manhã, ela dobrou a esquina da Rua do Ouro e foi em direção ao seu escritório quando o viu pela primeira vez. Ou melhor, quando decidiu não vê-lo, que é uma coisa completamente diferente. Sentado junto a uma pequena mesa improvisada, o Sr. Augusto Mendes arrumava com cuidado os seus produtos. Carregadores, cabos, pequenos acessórios eletrônicos. Tudo estava limpo, organizado, cada item no seu lugar, como se aquele pedaço de calçada fosse o seu escritório. Ele tinha uns 60 anos, o cabelo grisalho bem aparado, as mãos calejadas de quem trabalha com elas há décadas. Vestia uma camisa xadrez passada a ferro, o que era um detalhe pequeno, mas que dizia muita coisa sobre quem ele era. Levantou os olhos ao ver Beatriz se aproximar. Reconheceu de imediato o tipo, bem vestida, olhar distante, pressa constante. Já tinha visto aquela expressão centenas de vezes naquela rua. "Bom dia, dona", disse com uma voz tranquila, sem invadir. "Tenho carregadores de boa qualidade, caso precise." Beatriz nem sequer reduziu o passo. O olhar dela passou por cima dele, como se ele fosse parte do cenário, como se fosse um banco, uma lixeira, qualquer coisa fixa que não merecia atenção. Apertou os lábios num gesto quase invisível, mas suficiente para deixar claro exatamente o que pensava. Não havia raiva naquele gesto, o que de certa forma era ainda pior. Havia indiferença total, o tipo de indiferença que diz que a pessoa nem existe. O Sr. Augusto baixou a mão devagar. Não insistiu. Já conhecia aquele silêncio. Não era novo para ele. Tinha aprendido a reconhecê-lo há muito tempo, naquela cidade e em outras. Mas ainda assim, por um segundo, sentiu aquele pequeno golpe no peito, como uma porta que se fecha sem fazer barulho, como uma luz que apaga sem avisar.
Beatriz continuou caminhando, mas algo dentro dela reagiu, ainda que ela não fosse admitir aquilo nem debaixo de tortura. Foi um desconforto brevíssimo, quase imperceptível, como um arranhão em lugar que a roupa esconde. Ela o enterrou imediatamente sob a sua rotina. Não tenho tempo para isso, pensou, e era uma frase que ela usava muito, aplicada a tudo que não cabia na sua agenda e na sua visão de mundo. Para Beatriz, Lisboa estava dividida em dois grupos muito claros: quem avançava e quem atrapalhava. Não havia muita margem para nuances nessa divisão. Chegou ao escritório no chiado, cumprimentou a recepcionista com um aceno que significava ao mesmo tempo bom dia. E não me atrapalhe agora. Pegou os documentos que estavam sobre a sua mesa e foi direto para a sala de reuniões. Tinha uma apresentação às 9h30 e 3 telefonemas para fazer antes disso. O dia estava mapeado até às 7 da noite. E foi exatamente às 3 da tarde, quando o dia mapeado começou a desmoronar. A sala de reuniões era ampla, com janelas enormes que deixavam ver Lisboa lá de cima, os telhados alaranjados, o rio Tejo no fundo, a cidade que parecia tão organizada vista daquela altura. Tudo ali cheirava a controle. Madeira polida, ar-condicionado frio, café recém-servido, papéis alinhados sobre a mesa. Beatriz gostava daquele ambiente porque ele confirmava o que ela precisava acreditar, que as coisas estavam sob controle. Mas os documentos que ela revirava pela terceira vez diziam o contrário. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. E havia naquela voz uma contenção que as pessoas ao redor sabiam reconhecer. Era o tipo de quietude que antecede uma tempestade. O contrato com a distribuidora alemã, o mais importante do ano, representava quase 30% do faturamento anual da Fonseca Logistics e tinha levado 8 meses de negociação. Estava em risco. Um problema logístico que começara como algo pequeno, uma rota mal calculada, um prazo subestimado, tinha se espalhado como uma rachadura num vidro. Agora, afetava entregas em 3 regiões diferentes, havia reclamações formais do cliente e um prazo de 48 horas para apresentar um plano de solução ou o contrato seria suspenso. Ricardo Tavares, o diretor de operações, evitava o olhar de Beatriz com aquela habilidade específica de quem sabe que é responsável por alguma coisa e prefere não confirmar isso olhando nos olhos de ninguém. Estamos buscando soluções, doutora, disse com a voz tensa, mexendo numa caneta que não precisava ser mexida. Beatriz sentiu a mandíbula endurecer. Conhecia aquela frase. Estamos buscando soluções era o jeito educado de dizer que até agora não encontramos nada. Levantou-se bruscamente da cadeira, foi até a janela. Lá de cima, Lisboa já não parecia tão ordenada. O trânsito da avenida parecia caótico, imprevisível, cheio de pequenas falhas que nenhum sistema conseguia antever completamente. Pela primeira vez em muito tempo, Beatriz Fonseca não tinha uma resposta imediata. E isso, para ela, era quase físico, uma sensação de chão que some debaixo dos pés. A reunião se estendeu por mais 2 horas, sem conclusão real. Saiu do escritório às 8 da noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora. O ar lá fora estava diferente daquele da manhã, mais pesado, com aquela umidade específica que Lisboa ganha no fim do dia quando o vento do Tejo sobe pelas ruas estreitas da Baixa. Ela caminhou mais devagar que o costume, não por cansaço, mas porque a cabeça estava tão cheia que as pernas pareciam não encontrar direção certa. A mente não parava. Números, prazos, o rosto do Ricardo evitando o seu olhar, a voz do cliente alemão no telefone, que tinha sido educada demais, educada da forma que as pessoas são quando já estão com um advogado do lado. E então, quase sem procurar, ele estava lá. O Sr. Augusto estava no mesmo lugar, sob uma luz amarela, que mal iluminava o seu pequeno espaço, mas que criava ao redor dele uma espécie de círculo separado do resto da rua. Continuava a arrumar as suas coisas com a mesma calma da manhã, como se o dia inteiro tivesse passado e nada essencial tivesse mudado para ele.
Havia algo naquela tranquilidade que Beatriz, naquele momento específico, não conseguiu simplesmente ignorar como tinha feito horas antes. Ela parou a uns metros. Não foi uma decisão consciente. Foi o corpo que parou, enquanto a cabeça ainda discutia se deveria continuar andando. Ficou parada ali por uns 3 segundos, que na calçada de Lisboa à noite parecem mais longos, e o Sr. Augusto levantou os olhos, reconheceu-a de imediato, mas não mostrou surpresa nenhuma. Apenas acenou levemente com a cabeça, como quem saúda alguém sem invadir o seu espaço. Boa noite, disse com a mesma voz tranquila de horas atrás, como se a interação da manhã tivesse sido normal, como se ela tivesse respondido e o dia tivesse seguido em paz. Beatriz ficou parada. Havia uma parte dela que queria continuar andando, que dizia que parar ali não fazia sentido, que aquilo não ia resolver o contrato alemão, nem os problemas de logística, nem nada de concreto. Mas outra parte, menor, mais quieta, ficou. Boa noite. A voz saiu mais baixa do que ela esperava. Quase não saiu. Houve um silêncio. O barulho da rua preencheu aquele espaço, um carro acelerando, risos à distância, o tintinar de moedas. Beatriz olhou para a mesa do Sr. Augusto. Os produtos estavam arrumados com aquela precisão que ela tinha notado de manhã. Havia intenção ali, ordem deliberada. Não a ordem que vem de uma sala de reuniões com consultores e sistemas digitais, mas uma ordem que vem de quem aprendeu que cuidar das pequenas coisas é o que faz o dia funcionar. O senhor trabalha sempre aqui? Perguntou, quase sem pensar, como se a pergunta tivesse saído antes que ela pudesse decidir fazê-la. O senhor Augusto sorriu levemente, um sorriso curto, sem nada de forçado nele. Há 12 anos nessa esquina. Beatriz assentiu, sem saber exatamente o que fazer com aquela informação. 12 anos. Ela tinha mudado de escritório 3 vezes em 12 anos, cada vez para um andar mais alto. E está bem assim? Perguntou, e se arrependeu da pergunta imediatamente. Soava condescendente, soava como aquele tipo de curiosidade que não é curiosidade, é pena com roupagem de interesse. Mas o Sr. Augusto não pareceu ofendido. Ou se ficou, guardou para si com a mesma facilidade com que guardava muitas outras coisas. O suficiente para continuar, respondeu, e para aprender. Aquela última palavra fez Beatriz levantar ligeiramente os olhos. Aprender, repetiu mentalmente, como quem lê uma palavra numa língua que conhece, mas que de repente parece ter um significado que não sabia. A rua ensina muito, disse ele, ajeitando um cabo com calma, sem pressa, sem precisar que ela concordasse. Mais do que parece à primeira vista. Beatriz sentiu um impulso de perguntar mais, mas travou. Não estava ali para ter uma conversa filosófica com um vendedor ambulante. Ou era o que se dizia, cada vez com menos convicção. Tenho um problema na minha empresa, disse por fim, e as palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor no que estava fazendo. Não havia introdução, não havia contexto, não havia aquela estrutura de apresentação que ela usava em todas as reuniões. Foram apenas aquelas palavras, diretas e expostas. Logística, distribuição, tudo está atrasando. Dizer aquilo em voz alta naquela rua para aquele homem foi uma sensação estranha, como se tirar um peso do bolso que ela nem sabia que estava carregando. E ao mesmo tempo como se abrir uma janela que não costumava ser aberta. O Sr. Augusto não respondeu de imediato. Olhou para ela com atenção, não de forma invasiva, mas paciente, como quem não tem pressa de falar porque sabe que ouvir é a metade mais importante da conversa. Pensou uns segundos. Que tipo de distribuição? Perguntou. E havia algo na forma como perguntou. Direto, sem rodeios, sem aquela delicadeza exagerada que as pessoas usam quando não sabem bem o que perguntar, que fez Beatriz perceber que era um interesse real. Importações, entregas em vários pontos de Lisboa e fora dela. Porto, Coimbra, Setúbal. Há falhas nas rotas, tempos mal calculados, atrasos que estão se acumulando. Fez uma pausa. As palavras tinham saído mais depressa do que pretendia. É um desastre.
O senhor Augusto assentiu devagar, como se estivesse montando um mapa na cabeça, encaixando o que ela estava dizendo em coisas que ele já sabia sobre a cidade e sobre como ela se move. A cidade não é igual todos os dias, disse ele depois de um momento. Muda por horas, por ruas, por detalhes que não aparecem em sistema nenhum. Temos sistemas muito avançados, respondeu ela, e havia naquela frase um reflexo automático, a defesa imediata de quem investe muito em tecnologia e não gosta que isso seja questionado. Não duvido, disse ele, sem desafiá-la, sem ironia, mas os sistemas não andam na rua. Aquela frase ficou suspensa entre eles por um segundo. Beatriz sentiu algo que não era exatamente raiva e não era exatamente concordância. Era uma espécie de fissura pequena na certeza que ela carregava, uma rachadura minúscula numa parede que tinha achado sólida. "E o senhor anda?" perguntou, cruzando levemente os braços, num gesto que ela usava quando queria manter distância sem sair de uma conversa. Ele soltou uma gargalhada pequena, suave, sem nenhuma malícia. Todos os dias. O barulho da rua continuava ao redor deles, mas algo naquele momento parecia mais quieto. Beatriz olhou para os lados por um instante, como se verificasse que ninguém que ela conhecia estava passando ali naquele momento, e então voltou o olhar para ele. "Acha que poderia ajudar?" disse, e a palavra saiu quase como um sussurro, com aquela leveza de quem faz uma pergunta que custou muito chegar até a boca. Não era uma ordem. Não havia o tom de quem está contratando um serviço. Era uma pergunta de verdade, e isso, para Beatriz Fonseca, era uma mudança que ela ainda não tinha processado completamente. O senhor Augusto não respondeu imediatamente. Olhou para ela com aquela calma de quem não precisa preencher silêncio com palavras. "Poderia tentar", disse por fim, "mas precisaria ver como estão fazendo as coisas." Beatriz assentiu rápido, com aquela pressa de quem finalmente encontrou uma saída e não quer perder o timing. Tirou um cartão da bolsa e estendeu para ele. Os dedos hesitaram levemente antes de soltar, como se aquele gesto pesasse mais do que parecia. O senhor Augusto pegou o cartão com cuidado, leu o nome em silêncio. Beatriz Fonseca, diretora-geral. Levantou os olhos para ela sem mudar a expressão. "Amanhã posso ir", disse simplesmente. Naquela noite, Beatriz dormiu pouco. Ficou olhando para o teto do quarto do seu apartamento no Príncipe Real. A mente girando entre números, rotas falhas, o contrato alemão e, sem querer, voltando sempre para a imagem do senhor Augusto, para a forma como ele falava sem pressa, sem tentar impressioná-la, sem nenhum dos mecanismos que ela estava acostumada a ver nas pessoas que queriam algo dela. "O que estou fazendo?", pensou mais de uma vez, e não era uma pergunta com resposta fácil. Na manhã seguinte, o escritório parecia igual a sempre, organizado, eficiente, impecável. Mas para Beatriz havia uma tensão diferente no ar, uma expectativa que ela não sabia exatamente como gerenciar. Quando o senhor Augusto chegou, alguns funcionários olharam com aquela curiosidade discreta de quem não quer ser pego olhando. A roupa simples dele contrastava visivelmente com o ambiente polido do lugar, com os ternos bem cortados e as bolsas de couro que circulavam por ali. Ninguém disse nada, mas as olhadas diziam. Beatriz o viu entrar pelo vidro do seu gabinete. Hesitou um segundo antes de sair para recebê-lo e notou a própria hesitação, o que foi incômodo. "Pode entrar", disse, tentando manter o tom firme que usava com todo mundo. O senhor Augusto entrou olhando ao redor com atenção, não com deslumbramento, não com aquela afetação de quem está tentando parecer que não está impressionado. Com interesse genuíno, como quem entra em terreno novo, mas não se sente menor por isso. Sentaram-se um na frente do outro. Beatriz abriu o computador, puxou os documentos, as rotas em mapa digital, os relatórios de atrasos, as reclamações do cliente. Falou rápido no começo, como se a velocidade das palavras fosse uma forma de manter o controle da situação. O senhor Augusto ouviu sem interromper, sem anotar nada,
apenas com os olhos percorrendo a informação na tela e de vez em quando voltando para ela, notando os pequenos gestos, como ela apertava os lábios quando mencionava determinados números, como desviava ligeiramente o olhar quando chegava nos pontos mais críticos. Aqui, disse ele por fim, apontando para uma rota na tela. Quem decidiu esse trajeto? Beatriz franziu a testa. O sistema, a partir dos dados de distância e tempo médio. E alguém foi lá ver? Ela não respondeu de imediato. Havia algo naquela pergunta que era simples demais para ser ignorada e complicado demais para ser respondido sem constrangimento. Não deveria ser necessário, disse, mas a voz já não tinha a mesma segurança com que começara a conversa. Essa rua fecha todo fim de tarde, explicou ele, como quem conta algo tão óbvio que quase se desculpa por precisar explicar. Tem uma feira ali perto, na rua de São Bento. As barracas tomam metade da calçada, os carros não passam, os caminhões então nem tentam. Qualquer entrega nessa janela de horário naquela rota vai atrasar. Beatriz olhou para a tela. O dado estava ali, invisível para o sistema, invisível para qualquer algoritmo que não tivesse passado por aquela rua numa terça-feira de tarde. Como o senhor sabe disso? Porque passei por lá, muitas vezes. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não era incômodo, era revelador. Como quando se acende uma luz num quarto que você conhecia de memória e você descobre que as paredes não estavam onde você pensava. Aos poucos, o senhor Augusto foi apontando outros pontos. A rotunda do Marquês de Pombal às 8 da manhã, que qualquer sistema classificava como passável, mas que na prática era um pesadelo de 20 minutos mínimos. A Rua Augusta nos dias de turismo alto, que o sistema não conseguia prever porque não lia o calendário de festivais da cidade. A saída para o porto pela 1 nas sextas depois das 4, que qualquer morador de Lisboa sabia que era suicídio logístico, mas que nenhum algoritmo registrava como tal, porque nos dados históricos aparecia como rota de tempo médio aceitável. Não falava como consultor, não falava com o vocabulário de PowerPoint que Beatriz ouvia em reuniões. Falava como alguém que conhecia aquela cidade por dentro, que a tinha aprendido com os pés, que sabia onde ela respirava e onde engasgava. Beatriz o ouvia primeiro com aquela resistência de quem foi colocada numa posição que não escolheu. Depois, com uma atenção que foi crescendo, sem que ela percebesse exatamente quando a resistência virou outra coisa. Havia algo se movendo dentro dela que não era confortável de sentir, mas que também não dava para ignorar mais. No final, fechou o computador devagar, com aquela deliberação de quem precisa de um gesto físico para fechar também alguma coisa interna. Durante todo esse tempo, murmurou, e não estava falando para ele exatamente, estava falando para o espaço entre eles, para aquela ideia que tinha acabado de se tornar impossível de não ver. Estávamos olhando para o mapa errado. O senhor Augusto não disse nada, apenas assentiu. Beatriz ficou com as mãos apoiadas na mesa por um momento. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta imediata para um problema que estava na frente dela. Mas desta vez, a ausência de resposta não era angustiante. Era mais como o espaço que aparece depois que você para de empurrar uma parede e percebe que havia uma porta ali. Naquele mesmo dia, mais tarde, ela o surpreendeu ao dizer que precisavam sair. Sair? Ele repetiu com uma leveza que dizia que não estava perguntando por dúvida, estava perguntando por confirmação. Ver as rotas, na prática. Ela pegou a bolsa, deixou o casaco bege na cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, saiu do escritório sem estar indo para uma reunião, sem ter uma agenda no bolso, sem saber exatamente o que ia encontrar. O contraste foi imediato quando saíram para a rua. O barulho era mais forte ao nível do chão, mais presente, mais vivo do que parecia da janela lá em cima. Os cheiros eram mais intensos, café, escapamento, pão fresco de uma padaria que eles passaram, e tudo parecia ter uma textura que não existia quando você observava de cima. O senhor Augusto caminhou como alguém que pertence àquele chão,
cumprimentando com um gesto de cabeça um vendedor de jornais que estava na esquina, trocando meia frase com um senhor que arrumava caixas na entrada de uma loja, movendo-se com uma naturalidade que fazia parecer que ele e a cidade eram feitos do mesmo material. Beatriz caminhou ao lado dele sem dizer muito no começo. Estava processando. Estava sentindo a diferença entre ver e estar, que é uma diferença que parece pequena quando você está em cima, mas que é enorme quando você está dentro. Aqui, disse ele, parando numa esquina próxima ao cais do Sodré. Esse ponto é crucial. Ela olhou ao redor. Via tráfego, via gente cruzando, via um caminhão que tentava manobrar no espaço pequeno, via o que qualquer pessoa via. Aqui tudo se acumula, explicou ele, não com urgência, mas com a paciência de quem sabe que certas coisas precisam de tempo para ser vistas. Quando dá problema aqui, o problema viaja. Sobe por essa rua, desce pela outra, chega no rócio já multiplicado. Beatriz ficou olhando. O caminhão conseguiu manobrar, mas bloqueou o trânsito por 2 minutos inteiros enquanto fazia isso. Um carro por trás buzinou. O carro atrás desse também. O efeito se espalhou meia quadra em 10 segundos. Isso não está em nenhum relatório, ela disse. Não, disse ele simplesmente, nunca vai estar. Caminharam por mais de 3 horas. Por ruas que ela nunca tinha entrado, pelo Mouraria, pelas costas da Alfama, por atalhos que o Google Maps não sugeria, mas que qualquer morador de Lisboa há décadas conhecia. O Sr. Augusto ia explicando à medida que andavam, sem sermão, sem precisar que ela confirmasse que estava entendendo. Apenas descrevendo o que via, o que sabia, o que a cidade fazia em determinadas horas. Beatriz começou a cansar-se. Seus sapatos não eram para aquele tipo de caminhada e seus pés foram registrando isso com uma insistência crescente. Mas havia algo mais que o cansaço físico, uma espécie de abertura que a longa caminhada foi criando. Como quando você fica em pé por tempo demais e a postura vai cedendo e de repente você está mais relaxado do que quando estava sentado. Em determinado momento ela parou, encostou num muro e disse quase sem querer, nunca tinha estado aqui assim. O Sr. Augusto parou ao lado dela. Olhou para a rua, para a cidade que continuava seu barulho de sempre, indiferente a epifanias. A cidade muda quando a gente caminha, disse ele. Fica diferente. Ela assentiu e havia naquele aceno algo que não era só concordância, era reconhecimento. De uma lacuna, de um tempo inteiro, olhando de janelas e achando que isso era suficiente. De volta ao escritório, o contraste foi chocante. O silêncio, o ar condicionado, a limpeza, tudo pareceu mais artificial do que quando ela havia saído. Beatriz tirou os sapatos por um segundo atrás da mesa, um gesto pequeno e humano que ninguém do seu escritório tinha visto antes, e ficou ali por um momento com os pés no chão frio. Vamos fazer isso, disse, mais para si mesma do que para ele. Vamos mudar tudo que precisa ser mudado. E a partir daí, começou um período que Beatriz depois descreveria, nas raras vezes que falou sobre o assunto, como o mais difícil e o mais necessário da sua vida profissional. Ajustaram rotas, revisaram horários, convocaram reuniões com motoristas que nunca tinham sido chamados para reunião nenhuma e que chegaram com aquela desconfiança específica de quem está acostumado a ser o último a saber das coisas. O Sr. Augusto sentava com eles, ouvia, perguntava detalhes, tratava cada informação como se valesse tanto quanto qualquer dado de sistema. Beatriz observava e, na maioria das vezes, conseguia ficar quieta, o que para ela era um esforço considerável. Havia reuniões em que ela precisava se conter para não interromper, em que a solução lhe parecia óbvia antes de a pessoa terminar de falar, em que o impulso de decidir era mais forte do que o de ouvir. Em mais de uma ocasião, o Sr. Augusto olhava para ela com aquela calma, sem dizer nada, e ela percebia que ele tinha notado e que estava esperando. E ela esperava também. E na maioria das vezes a pessoa terminava de falar, e o que tinha para dizer era mais útil do que a solução que Beatriz tinha pensado a meio da frase.
Os primeiros resultados não vieram imediato. Durante os primeiros dias, parecia até que as coisas pioraram, o que era exatamente o tipo de situação que colocava Beatriz em modo de crise total. Houve confusão com as novas rotas, motoristas que seguiram os horários antigos por costume, um erro de comunicação que fez uma entrega chegar ao porto com 6 horas de atraso quando deveria ter chegado mais cedo. A equipe estava tensa. Havia conversas nos corredores que Beatriz ouvia de longe e que ela sabia o que eram. Aquelas conversas de quem não quer ser o primeiro a dizer que uma ideia não está funcionando, mas quer ser o primeiro a dizer que tinha razão depois. Uma tarde, Ricardo Tavares entrou no gabinete dela sem bater, o que já era um sinal de que ele havia chegado num ponto de frustração que ultrapassava a etiqueta de escritório. Isso não está funcionando, disse diretamente, com aquela mistura de preocupação genuína e satisfação contida de quem está entregando uma notícia ruim que esperava poder entregar. Estamos perdendo tempo e arriscando o que restou do contrato. Beatriz o olhou em silêncio. Sentiu o impulso de responder com a dureza que usava quando precisava encerrar uma discussão rapidamente. Sentiu o impulso de lembrar que era ela que tomava as decisões finais ali e que a opinião dele, embora considerada, não era o critério definitivo. Esses impulsos vieram e ela os reconheceu e não os seguiu. Estamos em processo, respondeu, mais calma do que se sentia por dentro. Mudança leva tempo. Ricardo balançou a cabeça frustrado. Com todo o respeito, doutora, estamos confiando a logística de uma empresa a alguém que vende carregadores na calçada da Rua do Ouro. Beatriz sustentou o olhar dele por um momento que foi longo o suficiente para ser desconfortável. Há alguém que sabe coisas sobre essa cidade que nenhum sistema nosso sabe, respondeu, e que demonstrou isso em menos de 2 horas de conversa. O silêncio que se seguiu foi tenso, daquele tipo que não é preenchido por nenhuma das duas partes, porque qualquer palavra que viesse agora seria demais. Espero que a doutora tenha razão, disse Ricardo por fim, com aquele tom que é tecnicamente respeitoso, mas que diz claramente o que a pessoa pensa. E saiu. Quando a porta fechou, Beatriz ficou parada por um momento. As mãos estavam levemente instáveis. Não era medo de errar, ela havia errado antes, e havia corrigido e havia continuado. Era o peso específico de estar sustentando uma decisão que ia contra a imagem que as pessoas tinham dela, e que em alguns momentos ia contra a imagem que ela tinha de si mesma também. Naquelas noites longas, quando ficava no escritório depois de todo mundo ir embora, revisando os dados novos ao lado do Sr. Augusto, ela às vezes o observava sem que ele percebesse. A forma como ele se concentrava, a forma como processava a informação sem precisar de validação constante, a forma como tratava cada detalhe como se tivesse importância, sem hierarquia entre o pequeno e o grande. Numa dessas noites, ela o encontrou na sala de descanso tomando um café. O escritório estava quase vazio, as luzes apagadas nos corredores. "O senhor não cansa?" perguntou, se apoiando na ombreira da porta. "Canso", respondeu ele sem drama, "mas aprende-se a continuar." Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Havia algo naquela resposta que era simples demais para ser apenas uma resposta sobre trabalho. "Por que está ajudando?" perguntou de repente, e então acrescentou, porque a frase precisava ser completa. "Depois de como eu o tratei naquela manhã." O Sr. Augusto olhou para a xícara como se a resposta estivesse sendo formulada com cuidado. Depois levantou os olhos para ela. "Porque sei o que é precisar de ajuda", disse, "e não ter ninguém que pare." Beatriz sentiu aquelas palavras chegarem num lugar que não estava esperando ser atingido. Não havia acusação nelas, não havia cobranças disfarçadas de generosidade. Havia apenas uma verdade muito simples dita por alguém que não precisava de mais nada além de dizê-la. "Eu não parei", admitiu. As palavras saíram baixas, sem o escudo habitual. "Não", disse ele, "mas agora parou." Aquele agora ficou com ela. Na semana seguinte, as coisas começaram a se mover.
As entregas foram melhorando gradualmente, não de forma dramática, não de uma hora para outra, mas com aquela consistência que é mais significativa do que qualquer virada repentina. Os atrasos diminuíram. As reclamações pararam de aumentar. Os motoristas começaram a seguir as novas rotas com uma fluência que só vem quando as pessoas entendem por que estão fazendo o que estão fazendo e não só o que estão fazendo. Uma manhã, Beatriz estava no seu gabinete quando Joana, a coordenadora de operações, entrou com um relatório e um sorriso contido que dizia mais do que qualquer dado. O cliente alemão mandou mensagem, disse. Eles confirmaram que querem continuar. Beatriz ficou quieta por um momento. Assentiu uma vez e sentiu o ar voltar ao peito de uma forma que só se percebe quando falta a tempo suficiente. Olhou através do vidro do gabinete. Lá fora, o Sr. Augusto estava conversando com 2 motoristas, apontando algo num mapa impresso. A voz tranquila, os gestos sem pressa. Não havia nada nele que anunciava vitória. Nenhuma satisfação visível, nenhum gesto que dissesse "eu disse que funcionava". Apenas a mesma calma de sempre, como se o trabalho importante fosse exatamente aquele detalhe, aquela conversa, aquele momento. Beatriz ficou olhando por mais tempo do que o necessário. Depois, saiu do gabinete. "Senhor Augusto", ele virou, dispensou os motoristas com um gesto gentil. "Diga". Ela andou até ele. Não havia documentos na mão, não havia pauta, não havia a estrutura que ela usava para todas as conversas importantes. Havia apenas ela e o que precisava ser dito. "O que o senhor fez por essa empresa?", começou, e fez uma pausa porque as palavras precisavam sair na ordem certa. "Não tenho como negar. Salvou o contrato. Salvou provavelmente mais do que isso." O silêncio entre eles não era vazio. Era honesto. Daquele tipo que não precisa ser preenchido. "Quero fazer uma proposta", continuou ela. "Não como consultor, não como temporário." Respirou. "Quero que o senhor seja sócio." A palavra ficou no ar entre eles por alguns segundos. O Sr. Augusto olhou ao redor. O escritório, as pessoas, o movimento, a cidade lá fora pela janela. Depois voltou o olhar para ela. "Isso é muito", disse com calma. Não como recusa, mas como alguém que está processando o peso real do que está sendo oferecido. "É o justo", respondeu Beatriz sem hesitar. "Mais justo do que fui antes." Aquela frase não era negociação, era outra coisa. O Sr. Augusto ficou em silêncio por um momento, olhando para um ponto entre ela e a janela. "Não sei se encaixo aqui", admitiu. Beatriz sentiu aquelas palavras como um eco de algo que ela mesma tinha sentido em outros momentos da vida, só que nunca tinha reconhecido em tempo. "Eu também não encaixava onde estava", disse. "Só não via." Ele a olhou. "Isso não tem a ver com de onde a gente vem", acrescentou ela. "Tem a ver com o que a gente traz e com o que a gente está disposto a mudar." O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros que tinham existido entre eles. Era um silêncio de decisão, não de dúvida. "Se é sociedade de verdade", disse ele por fim, "então tem que ser de verdade." Beatriz permitiu um sorriso. Não o sorriso de gestora que ela usava em reuniões, não o sorriso de quem ganhou uma negociação. Um sorriso mais simples, mais verdadeiro, de verdade, confirmou. Se deram a mão. Não como formalidade, não como protocolo, como 2 pessoas que chegaram ao mesmo ponto por caminhos que nenhuma das 2 teria escolhido e que por isso mesmo chegaram mais preparadas. Nos meses que se seguiram, a empresa mudou de formas que Beatriz não tinha antecipado completamente quando fez a proposta. O Sr. Augusto não mudou o que era para se encaixar no escritório. Continuou sendo quem era, falando com todo mundo, caminhando a cidade, trazendo aquele conhecimento de chão que nenhum sistema replicava. O que mudou foi o escritório ao redor dele. As reuniões passaram a ter perguntas que antes não existiam. Isso funciona na prática, quem testou, o que dizem os motoristas, o que dizem as pessoas que estão na rua todos os dias.
No começo isso incomodou alguns. Depois, os resultados falaram, com a consistência silenciosa que é mais convincente do que qualquer argumento. Uma tarde, Beatriz parou no meio de uma reunião para observar o Sr. Augusto. Ele estava explicando um ponto num mapa, usando palavras simples, sem jargão, sem a armadura verbal que as pessoas constroem quando precisam parecer especialistas. Todos ao redor da mesa o ouviam com atenção genuína. Ninguém o interrompia, ninguém cruzava os braços, ninguém tinha aquela expressão de quem está esperando a hora de falar. Aquele respeito não tinha sido decretado, tinha sido ganho, passo a passo, entrega a entrega, conversa a conversa. Beatriz baixou os olhos para as próprias mãos. Pensou na manhã em que tudo tinha começado, no gesto com que tinha passado por cima dele como se fosse parte da calçada, na certeza absoluta que tinha tido de que ele não tinha nada a oferecer. "Em que está pensando?" perguntou o Sr. Augusto, notando o silêncio dela. "Em o quanto eu estava errada", disse ela, sem rodeios, sem o escudo. Ele não sorriu, não disse que estava tudo bem, não ofereceu absolvição fácil. "Todo mundo erra", disse simplesmente. "O que importa é o que faz depois." Beatriz assentiu devagar. Aquela frase tão direta carregava mais do que qualquer discurso de gestão que ela já tinha ouvido em 20 anos de empresa. "Obrigada", disse depois de um momento. Ele inclinou levemente a cabeça, aceitando sem fazer barulho. Naquela noite, ao sair do escritório, Beatriz decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: caminhar sem destino, sem telemóvel na mão, sem agenda no pensamento, sem aquela lista permanente de coisas que precisavam ser resolvidas. Apenas andar por Lisboa, que estava ali todos os dias enquanto ela olhava de cima. Passou pelo Chiado, desceu em direção à Baixa, andou pela Rua Augusta com seus turistas e seus músicos e suas bancas coloridas. A cidade era barulhenta, caótica, imprevisível, a mesma de sempre, mas já não lhe parecia um obstáculo, uma coisa que precisava ser gerenciada e otimizada e colocada em relatório. Era um sistema vivo, cheio de histórias que se cruzavam sem perceber, cheio de pessoas que sabiam coisas que não estavam em nenhum banco de dados. Sem querer planejado, chegou à esquina da Rua do Ouro. O espaço onde o Sr. Augusto costumava ficar estava ocupado por outro vendedor. Um rapaz novo, talvez uns 20 e poucos anos, arrumando a sua mercadoria com aquele cuidado de quem está aprendendo que cada produto arrumado direito é uma conversa que começa melhor. Ele levantou os olhos ao ver alguém parar. "Boa noite. Precisava de alguma coisa?" Beatriz o olhou. Viu a organização cuidadosa da mesa, a atenção com que ele tratava cada objeto, o olhar que avaliava as pessoas que passavam sem julgá-las antes de ouvi-las. "Como foi o dia?" perguntou. O rapaz ficou um segundo sem resposta, como quem não está acostumado a receber aquela pergunta de estranhos em vez de um pedido de preço. "Foi bem", disse finalmente. "Vai andando." Beatriz assentiu, olhando para a mesa dele com atenção. Vê-se que sim. Não comprou nada. Continuou andando. Mas levou consigo alguma coisa daquele momento, que era leve e importante ao mesmo tempo. Caminhou mais um pouco, sentindo aquela leveza específica de quem parou de carregar algo que não sabia que estava carregando. Não era a felicidade de vitória. Não era aquela satisfação de meta atingida que ela conhecia bem. Era algo mais tranquilo, mais duradouro. Era a sensação de quem finalmente aprendeu a diferença entre olhar e ver. Tinha construído uma empresa sólida, tinha conquistado contratos importantes, tinha mantido o seu nome como símbolo de eficiência e resultado. Mas a mudança que de fato importava não tinha acontecido em nenhuma reunião, não tinha saído de nenhum relatório, não tinha custado nenhum investimento em tecnologia ou consultoria. Tinha acontecido numa esquina de Lisboa, numa manhã de outubro, quando ela finalmente parou.